Os trabalhos acadêmicos, eles devem ter uma determinada imagem e estruturação. As informações acerca da formatação dos trabalhos acadêmicos vai estar expresso na norma 14.724, na NBR 14.724. Lá nós vamos encontrar o tipo de letra, o espaçamento, a fonte que nós podemos utilizar nos trabalhos acadêmicos. O papel de impressão dos trabalhos acadêmicos, de acordo com a ABNT, ele deve ser branco, no formato A4, que corresponde a 21 cm por 29,7. A fonte, a gente tem duas opções, ou Arial ou Times. Se a gente optar por Arial, então todo o trabalho ele deve vir em Arial. Se a gente optar por Times, todo o trabalho vem em Times. Sem detalhes estéticos para facilitar a leitura. O tamanho da fonte é 12 para o texto e título e 10 ou 11, a gente pode escolher, para citações com mais de 3 linhas, referências, notas de rodapé, paginação, legenda das ilustrações e tabelas. Essas são as exceções em relação ao tamanho da letra. A cor utilizada para o texto é preta, a gente pode utilizar outras cores para as ilustrações. Outros recursos tipográficos, como negrito, itálico, sublinhado e maiúsculo, pode ser utilizado nos títulos para diferenciar as diferentes seções do trabalho, como nós veremos mais na frente, quando a gente for falar especificamente dos títulos e subtítulos. O recurso de itálico ele deve ser utilizado no texto para indicar palavras em outros idiomas, com exceção das expressões latinas apud e etial. As margens da folha elas devem ser 3 centímetros do lado esquerdo e superior e 2 centímetros do lado direito e inferior, como vocês veem aí no slide. Todo o texto ele deve ser justificado e digitado com espaçamento de 1,5 entre uma linha e outra. O espaço entre uma linha e outra vai ser 1,5. A exceção vai ser das citações diretas de mais de 3 linhas, como vocês veem aí no slide. As notas de rodapé, legenda das ilustrações, bem como as referências e tabelas, que devem ser digitados com espaçamento simples entre uma linha e outra. Nesses casos, o espaçamento vai ser simples, vai ser um pouco mais arrochadinho, mais apertadinho. O texto ele deve ser digitado em parágrafos. A gente vai deslocar no parágrafo a primeira linha com espaçamento de 1,5. Então, o primeiro vai ser 1,5 o espaço. Da margem esquerda, como vocês podem ver na foto. Todos os parágrafos do texto eles devem ser 1,5. Outra regra essencial em relação à imagem e estruturação do trabalho é que todo o texto do trabalho ele deve ser justificado, ou seja, o trabalho ele deverá estar alinhado às margens direita e esquerda. Isso vai promover uma aparência organizada nas laterais da imagem, exceto na lista de referências, como a gente já viu. Em relação à paginação, todas as folhas de um trabalho acadêmico elas devem ser contadas sequencialmente, contadas, não numeradas. A numeração ela é colocada a partir da primeira folha da parte textual, ou seja, a partir da seção referente à introdução do trabalho, geralmente. Conta-se a partir da contracapa. A capa a gente não conta, a capa é 0. Um exemplo ficaria assim, capa 0, contracapa 1 e a gente começaria a contar. 1, sumário 2, a introdução seria 3. O número 3 ele só vai aparecer na introdução. A contracapa e o sumário que antecedeu, a gente conta, mas não vai aparecer o númerozinho lá. A regra é essa. A numeração ela deve ser colocada em algarismo arábico, 1, 2, 3, os números que utilizamos no dia a dia, não números romanos, algarismo arábicos. Ela deve aparecer no canto superior direito da folha. No caso de o trabalho ele ser constituído de mais de um volume, deve ser mantida uma única sequenciação de numeração das folhas ou páginas, do primeiro ao último volume. Se houver apêndice anexo, as suas folhas ou páginas elas devem ser numeradas de maneira contínua e sua paginação ela deve dar seguimento à do texto principal. Um exemplo, você tem um trabalho de 3 capítulos. Então, no segundo capítulo, se o primeiro terminou em 10, o segundo capítulo começa em 11. E assim por diante, vai seguir uma numeração sequencial. Todo começo de seção, de capítulo do trabalho, ele deve ser iniciado em uma nova folha. Isso quer dizer, se seu trabalho ele for constituído de mais de um capítulo, cada capítulo ele deve vir em uma nova página, em uma nova folha.
ou cada item textual. Um exemplo, o projeto de pesquisa, que é construído por introdução, justificativa, objetivos. Cada um desses itens eles devem figurar em uma folha específica. Não se deve utilizar também algarismos romanos para numerar os itens pré-textuais. Nós inserimos numerais que utilizamos 1, 2, 3, um exemplo. 1, introdução. 2, desenvolvimento. E assim por diante. Em relação aos títulos, eles vão aparecer alinhados à margem esquerda e eles devem ser precedidos por seu indicativo em algarismo arábico. Não se deve utilizar, nesse caso, algarismos romanos e devem também ser separados por apenas um espaço de caracteres. A gente não utiliza nem ponto, nem hífen, nem travessão ou qualquer outro sinal indicativo de seção ou do título. Exemplo, a gente geralmente coloca um ponto introdução ou um travessão introdução. Não. De acordo com a BNT, deve ser um espaço introdução. Esse ponto ou esse hífen, eles não devem entrar. Outra regra diz respeito à construção dos tópicos e dos subtópicos dos elementos que compõem o trabalho acadêmico. Destaca-se gradativamente os títulos das seções. Nesse caso, nós vamos utilizar alguns recursos, negrito, itálico, grifo, maiúsculo, no texto e de forma idêntica também no sumário. Vamos ver como fica. Ó. Os tópicos principais, 1, 2, 3, eles vêm em caixa alta, negrito e maiúsculo, como vocês veem aí. O primeiro subtópico, denominado de seção secundária, 1.1 ou 1.3, 2.1, 2.2 e assim por diante, eles vêm em fonte regular, ou seja, em caixa alta e sem negrito. As seções terciárias, compostas por três algarismos, 1.1 ou 1.1.2 ou 1.1.3 e assim por diante, eles têm a mesma característica da secundária, caixa alta e não vem em negrito. A seção quaternária, por sua vez, elas também vêm em caixa alta, letra normal e não vem em negrito. A seção quinária, por fim, ela deve vir em fonte regular, normal, sem ser caixa alta, e sem nenhum destaque, sem negrito, sem itálico ou sem sublinhado. Os títulos das seções primárias, secundárias, terciárias, quaternárias e quinárias, eles devem ser separados do texto que o precede ou que o sucede por dois espaços, ou seja, equivalente a dois entes. A gente coloca o título, dá dois entes, aí inicia o texto. Todas as seções também, elas devem conter um texto relacionado com elas. Se você colocou um título, tem que desenvolver. Ou colocou um subtítulo, tem que desenvolver aquele subtítulo. Outra regra também é que não se utiliza a palavra capítulo diante da numeração dos títulos. A numeração ela deve ser aplicada, inclusive, para as seções de introdução e considerações finais. Os títulos sem indicativos numéricos, como errata, agradecimento, lista de siglas, lista de tabelas e outros, eles devem ser centralizados e com a mesma tipologia da fonte utilizada para as seções primárias. Em relação às siglas, na primeira vez que aparecer a sigla do texto, ela deve vir precedida do nome por extenso e entre parênteses que corresponde à sigla. Depois a gente pode utilizar aquela sigla não tendo a necessidade de, sempre que mencioná-la, colocar o nome por extenso. A aplicabilidade dessas regras se dá da seguinte forma. Depois de digitar todo o meu trabalho em Word, eu vou e seleciono o meu trabalho. Depois de selecionado, eu determino a letra que eu quero, que vai estar aqui em cima, essa opção. Eu posso escolher, como nós vimos, de acordo com as normas da BNT, a letra Times ou Arial. Eu escolhi a letra Arial. Depois disso, eu determino aqui o tamanho da letra. Do lado da letra, eu tenho a opção de tamanho. A gente sabe que, de acordo com a BNT, o tamanho do texto, da letra do texto, deve ser tamanho 12. Feito isso, eu vou e justifico o meu trabalho. Aqui do lado, ó. Aqui nessa opção, eu vou e justifico. Fica alinhado a margem de um lado e do outro. Fica organizadinho, mais organizado o trabalho. Aqui embaixo, em parágrafo, eu vou determinar o espaçamento entre linhas. Quando eu clico em parágrafo, ele vai abrir outra janela.
Nessa janela eu vou ter aqui as opções, eu vou em espaçamento, e antes eu coloco 0, depois eu coloco também 0, depois em espaçamento entre linhas eu escolho a opção 1,5, que corresponde ao espaçamento entre linhas do texto. Feito isso, eu clico em OK. As margens já estão justificadas, o espaçamento entre uma linha e outra já está OK, certo? Agora eu vou determinar o parágrafo do meu texto. Eu vou aqui no parágrafo e eu puxo na régua 1,5, o espaço de 1,5. E eu faço isso em todos os parágrafos. 1,5. Eu posso selecionar o texto e fazer tudo de uma vez só também. Nós vimos que, de acordo com a ABNT, o espaço entre o título e o texto é de 2 enters, é o espaço de 1,5 e 2 enters. Como a gente já determinou o espaço das linhas, ele já está 1,5, então eu vou e dou 2 enters. 1, 2. Pronto. As margens já estão ok, a letra, o tamanho, o espaçamento entre linhas. Eu vou e dou uma olhada no meu trabalho. Identifico que aqui eu encontrei uma citação, eu tenho uma citação de mais de 3 linhas, veja só. Mas que está dentro do texto. Eu preciso formatar essa citação devidamente. Eu dou um Enter na citação. Trago ela para o parágrafo próprio, dou outro Enter. Tiro o parágrafo. Seleciono a citação. Puxo aqui na régua 4 centímetros, que corresponde ao recuo das citações de mais de 3 linhas. Determino o tamanho da letra, que de acordo com a ABNT poderia ser 10 ou 11. Optei pela letra tamanho 10. E vou aqui no parágrafo. E escolho a opção de espaçamento entre linhas simples, que corresponde a citações de mais de 3 linhas. Vou em OK. Aqui eu dou mais um Enter e retiro as aspas. Mesmo sendo a citação de mais de 3 linhas, é necessário retirar as aspas, mesmo ela sendo, no caso, uma citação direta, mas por ter o formato de uma citação de mais de 3 linhas, retira-se as aspas. Essa é a formatação.